que vocês acham dessa teoria de que quando o Shanks quando o Roger voltou de lá depois de ter encontrado o One Piece, que ele encontrou com o Shanks, de Laugh Tale, e ele encontrou com o Shanks chorou. Vocês acham que foi porque o Roger de alguma forma acabou com o sonho infantil dele, assim, de talvez encontrar, tipo, precisaria ser Joy Boy? E eu quero emendar, quero que vocês falem sobre isso, mas já vou emendar o que eu quero que vocês falem depois, pode ser? Outra, vocês acham que o Shanks foi levar a Gomu Gomu no Mi pro Ace? Pro Ace, não. Essa é contigo. E aí a fruta tem vontade própria e acabou. Cara, então, isso é interessante. Tipo assim, essa parte do Shanks com o Roger é muito curiosa, porque a gente sempre tem isso em One Piece. A gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a 20ª leitura e a gente consegue interpretar coisas diferentes com o tempo. Inicialmente, é isso que você pensa. Tipo assim, o Roger foi, achou One Piece, falou pro Shanks, Shanks, vou morrer e boa sorte aí, valeu. E Mas o isso é Shanks muito simples. Isso é muito simples. chorou, né? Ficou triste. Só que aí, durante o flashback do Bug na Cross Guild, a gente vê que o Shanks tá meio desiludido. Ele fala, eu não vou atrás do One Piece agora, eu vou fazer alguma outra coisa. E a gente sabe que o Shanks é meio que órfão, né? Ele foi achado num baú do tesouro durante o Stand God Valley. O que aconteceu na minha cabeça? O Roger sabia que o Shanks vinha de uma família lendária de Marijoa, a família Figarland, que são basicamente os Tenryubitos que estão acima dos Tenryubitos normais, os que julgam, a família do Garden dos Cavaleiros Sagrados. Se o Shanks veio dessa família e o Roger tava pra morrer, e o Roger era a figura paterna dele, talvez o Roger tenha falado, olha só, você tem esse passado aqui, você é um dragão celestial, a sua família é muito poderosa, muito influente, então talvez, se você quiser achar uma família biológica de sangue, saber seu passado, como eu vou morrer, eu não tenho mais controle sobre isso, eu fiz meu melhor por você, você pode seguir seu caminho, existe isso aqui, tá bom? E aí o Shanks talvez tenha ficado curioso com esse passado dele, que ele nunca acessou. Muitos filhos adotivos e outras paradas têm curiosidade sobre os pais biológicos, mesmo os abandonados, tá ligado? Minha mãe foi meio abandonada pela família e ela teve essa curiosidade, assim, mesmo depois de adulto. Sim. Então. E é normal. O Shanks tem uma parte da vida dele que a gente não sabe o que ele tava fazendo. Entre o momento que ele se despede do Bug, no flashback do Bug, que ele tem mais ou menos 15 anos, e a primeira vez que a gente vê ele roubando a Gomu Gomu no Mi 11 anos depois, com 26, a gente não faz ideia do que ele fez nesse meio tempo. Então, porque ele começou a ganhar fama com os duelos com o Mihawk, certo? Sim. Sim. E aí teve um bom intervalo aí, Que a gente né? não faz ideia do que ele fez. Pode crer. É possível que nesse intervalo ele tenha ido a Marijoa e tenha entendido o passado dele, talvez interagido com a família Garlin e etc. Figarland, desculpa. E aí, nesse período, ele descobriu sobre a Gomu Gomu no Mi e sua verdadeira origem dela, o verdadeiro poder dela, porque é uma das frutas mais importantes da obra. E o próprio Gorosei fala que tá tentando obter e caçar e ter o controle dessa fruta durante séculos. Pô. E ela tem uma vontade própria. Como que o Shanks sabia que no carregamento do Rusru, que era completamente aleatório, o Rusru era de uma CP, mas nem era hiper alta. Isso daí eu me pergunto sempre. Como ele sabe que ali tem a fruta da borracha, que é uma fruta whatever, mas ele que naquela época já valia 1 bilhão de berries, naquela época ele já valia 1 bilhão de berries, ele já tinha muita fama. Como que ele vai, ataca e rouba essa fruta em específico? Por quê? Com Quem que ia motivo? querer fruta de borracha também, né? Quem que ia querer? E pra pontuar uma parada, ele rememora essa lembrança exatamente depois de ver o cartaz do Luffy transformado no modo Nika. É isso Quando mesmo. Então, ele assim, vê, ele lembra. Será que ele sabia? Ele decide ir atrás do One Piece depois disso também, né? Pois Exatamente. é. E a gente tem toda essa equilibrada. coisa, tem uma questão de timing em One Piece. O Roger ri e dá essa impressão que ele chegou cedo demais. O Rayleigh, quando fala assim, sigam a própria jornada de vocês, porque talvez vocês consigam achar respostas que a gente não consiga encontrar. Simplesmente por seguir a própria jornada. Então tem essa vibe de que a tripulação do Roger não chegou na hora O certa. time era o surgimento do Joy Boy. Ele olhou Sim, o a volta cartaz e dele. falou: agora eu vou pegar o One Piece. Ah, olha, a chave pra encontrar o One Piece apareceu, agora eu vou usá-la. Hey, hey, Tipo vai, isso, né? Shanks. Então dá a impressão que no momento que ele fala, Beckman, chegou a hora, vamos buscar o One Piece, ou vamos clamar o One Piece. Reivindicar, né? Reivindicar. Que é mais forte ainda, porque ele fala assim, mais é forte ainda. meu. É meu. E agora eu vou pegar, porque agora chegou a hora. Eu tenho a Que impressão loucura. de que ele pegou a Gomu Gomu no Mi, porque ele sabia, e eu não sei assim, o quão meticuloso é o planejamento do Shanks. Mas ele sabia que eventualmente ia despertar, e quando chegasse a se despertar, ele ia conseguir obter One Piece. E eu acho que isso é a combinação da experiência dele com o Roger,
da experiência dele com os Tenryubitos e da Ai, experiência ai, ai. dele como pirata. Só assim ele teria todas as peças do quebra-cabeça pra saber que agora que o Luffy virou Nika Deus do Sol, ele pode ir atrás do One Piece, tá ligado? Eu acho que essa é a história do Shanks, que é a história não contada dele. Mas então você acha que ele ia levar a Akuma no Mi pra qualquer pessoa aleatória? Essa é a grande dúvida que eu não faço ideia. É. Tipo assim, dá a impressão que foi um acidente o Luffy comer, mas ao mesmo tempo, mesmo que tenha sido um acidente, ele trata o Luffy de uma maneira muito livre. Assim, ele deixa o Luffy tomar as próprias decisões. O Luffy podia ter morrido mais de 30 vezes, pô, nesse tempo todo. O Shanks não tava lá pra salvar ele. É. Mas aí talvez seja a fé sobrenatural do Shanks, uma coisa que o Roger também tinha, tá ligado? Uma confiança de que tudo vai dar certo. Tanto que o Oda escreve aquele capítulo 0, que é a prequel do Strong World, que é o Roger sozinho contra toda a tripulação motherfucker do Chique. E o Roger ia perder ele. Não tinha como. Mesmo sendo o Roger, tinha mais de 1000 barcos, sei lá, era absurdo. E aí tem uma tempestade absurda e o Roger vence. Porque o Roger tem uma fé sobrenatural na própria sorte. Talvez o Shanks tenha herdado disso também. E ele sabia que, não, esse moleque vai dar bom. E agora, deu bom, pô. Chegou a Ele hora. já sabia que o Luffy era zoião, come qualquer coisa, eu vou deixar aqui. Ele vai comer mesmo. Eu acho que Zoião. tá lá na Vila Fuxa pode ter sido alguma coisa mesmo com o Ace. De Cara, tipo eu assim, acredito nisso. Pode ele, ser, ele pode ser. sabia que o Pode Ace ser, pode ser. existia, né? O Roger pode até ter falado pra ele, falou assim, ah, não, porque o meu filho, imagina, ele É que tá eles lá... estão um tempão lá, né? Um pirata tão poderoso, ficar tanto tempo no East Blue. É, exatamente. Naquela época ele já tinha recompensa de 1 bilhão pra cima, pô. Então, assim, Tinha que estar na Grand Line. ele não tava no East Blue de sacanagem. Numa ilha chamada a Ilha do Amanhecer, inclusive, tá? Pra quem não Opa! sabe, a Ilha do Amanhecer, a ilha onde o Luffy nasceu, né? Mano, É o reino isso, de na Goa, moral, velho. a Ilha do Amanhecer e a Vila Fuxa, né? Ilha do Amanhecer, Reino de Goa, Vila Fuxa. Então, assim, ele não tava lá à toa. E eu acho que ele tava realmente pra entregar pro Ace, tipo assim, agora vai seguir a vontade do meu capitão Pode e tal. ser. Só que a fruta tem vontade própria, pô. É isso, É, cara. vou voltar um pouquinho no Shanks. Hum. O Shanks, ele é o quê, cara? Ele é herói, ele é vilão. Não pergunta isso pra ele, Sinistro, velho. Ah, eu O quero que esse saber tem sido isso a aí, dúvida cara. da gente que tá atual até logo agora. pra- Ele olhou pra mim e Sacanagem. perguntou, Não, né? porque... Eita porra. Porque você falou, tipo, agora que o Luffy, ele viu o Luffy assim, ele vai usar o Luffy. Dá a impressão que, porra, ele vai usar o Luffy, Dá impressão, né? vai se aproveitar do Vai Luffy. pegar o Luffy, usar de chave e abrir a parada. Vai, Derek, fala o que você quer Aí falar. É foda. As pessoas chegam. Olha só, eu tô na mesa, as pessoas chegam nessas conclusões sozinhas, cara. Cara, Ai. o Luffy quer ser rei dos piratas. O Shanks quer ser rei dos piratas. Eles vão fazer o quê? Eles vão dar a mão e vão dividir o chapéu junto? Mano. Não vão. Tem que ter algum conflito aí. Ah, não, isso aí vai ter. Tem que Agora, ter. eu Sim, não vai gosto, porque quando você fala que vai ter um conflito, a pessoa fala, não, eles vão lutar, mas vai ser na camaradagem. Por que vai Não ser na pode camaradagem? isso, mano. Se o Oda desde o início falou assim, entre piratas é luta de pirata. E é pra ganhar, a todo custo. Tanto que quando o Katakuri meio que perde, é uma coisa atípica. Porque o Katakuri se entrega pro Luffy, porque ele reconhece que o Luffy é tão absurdo que ele fala, cara, é isso, você ganhou. Mas isso é uma coisa atípica. O Shanks, ele tem um plano pra pegar o One Piece há décadas, cara. E eu não acho que ele se apegou tanto ao Luffy que ele vai deixar o Luffy pegar o One Piece porque ele acha o Luffy maneiro. Então, o Oda vai ter que criar uma tensão entre os dois. O quão verdadeira essa tensão é, pra mim, tá em quão diferentes os polos são. Porque se você vê uma competição amigável, sim, vai ser maneiro. Mas, tipo, falam pra mim, tinha que ser um Dave Backfight. Sabe o que é Dave Backfight? Tipo aquela... É tipo uma briga de pirata pela honra e tal, e por um objetivo específico. sim. Mas que é mais branda. Não necessariamente vai ser uma luta até a morte e tal. É como se fosse aquela luta daqueles gigantes lá no começo. Era pela honra também. Rolou. Rolou. E aí, eu acho que não, cara. Acho que se vai ser pelo One Piece, ou tu mata o Shanks antes, pelo Barba Negra, pelo Insama, que seja, Rock do Sheber. ou Não você aceito. bota o Luffy e o Shanks pra lutar sério, porque o Shanks tem objetivos grandes, gananciosos, ambiciosos. E, cara, se ele usou o Luffy, é muito cruel, é muito manipulador, mas, cara, isso seria muito foda, porque Seria incrível, mano. o Shanks, é. ele é o nosso ídolo. Ele é o nosso ideal de pirata. Por quê? Porque desde os 5 anos o Luffy olha e fala, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a esse cara. Então a gente pega essa visão infantil do Shanks. Porque a gente tá no ponto de vista do Luffy sempre. Então a gente sempre tem uma visão positiva do Shanks pra tudo, pô. Se o Shanks não é tão do bem assim, se ele é mais complexo, mais cinzento, se ele quer de fato usar o Luffy, e me dá a impressão que ele usa um pouco, no momento que ele salva o Luffy e dá o chapéu e tal, beleza, é tudo muito genuíno. Mas ao mesmo tempo, ele sabe no fundo dele que
A fruta que esse garoto de 5 anos comeu é a chave pro sucesso, pro Mano. propósito da vida dele. Tipo quando você perde Isso uma é muito chave. grande. Imagina que você perdeu É a chave do muito carro. Você grande, vai voltar, eu quero que você volta. Você perde uma chave, você perde a chave do seu carro, cai na vala do esgoto ali. Custa pegar, velho. Difícil pra caramba. Foi ele na Guerra dos Melhores indo buscar a chave dele. Falou, meu Deus! Eu tenho Vou que ir lá. perder minha chave! Eu tenho que parar isso. Ele chegou e falou, acabou a guerra. Pegou a chave dele e falou, puta merda. É muito doido. Suando frio, Cara. assim, ó. Meu Deus, na Guerra dos Melhores, então foi isso. Tipo, seguindo sua teoria, assim, É. segue mais ou menos isso, né, mano? Tem essa teoria de que os dois vão batalhar de um jeito meio amigável, mas eu também entendi sua vibe. Não, Por que não que quero é, que seja é amigável, não. nada, Não quero que seja mano? amigável. Por que não. vai É ser vida de amigável? pirata, é vida de pirata. O Luffy lá em Punk E ele Hazard, nem é ó, em vilão, Punk- não, mano. Em Luffy O Punk Shanks é Hazard ele vilão falou. porque ele quer o One Piece, Não todo mundo necessariamente, quer, É, pô. é. mas O eu digo Luffy Shanks também vilão quer, que o Luffy é assim, vilão. Exato. ele tem que ser um antagonista sério. Tu tem que ter raiva do Shanks, tu tem que ter medo Eu do também Shanks, porque acho. senão você É. não vai respeitar o Shanks, É. pô. Se o Shanks virou pro Luffy e falou, olha só, quando você for um grande pirata, me devolve o chapéu. Cara, se Não o o rei Shanks... dos piratas, um grande pirata. Se o Shanks pega o chapéu de volta, porque o Luffy virou um Yonkou, porque o Luffy agora bate de frente com o Kaido e tal, faria sentido em que aspecto? Agora eu posso fazer tudo contra você que eu quiser. Porque você chegou num nível que eu te respeito. Se tu tá jogando algum jogo, qualquer jogo que seja, que tu é bom, o maior respeito contra o seu adversário é tu dar teu melhor. Se o Totalmente. Shanks não der o seu melhor pra matar o Luffy, ou pra derrotar o Luffy no máximo, ele não tá respeitando o Luffy, pô. Mas E o Luffy é- não virou um grande pirata. é um É hit. isso, é isso. É um hit. Perfeito, velho. Não, É, não. um hit. No momento, não. No momento, Pode sim. ser one hit no Kid, mas no Luffy, não. O Luffy é 2, então. Two. Two hit. Não vai ser, pô. É Não, Typhoon. É pai, pô. Mas assim, Ô, velho, não dá. O Shanks é o cara mais hypado. É, Talvez de fato. tem gente que hypa mais o Dragon. Não, o Shanks é mais hypado que o Dragon. o Mas Shanks o é mais Shanks- hypado, mas tem gente que hypa o Dragon também. Mas, ó, Cara, ó, sobre ó, o Dragon Dragon. deve ser forte ao Ó, nível.